Então, a tensão de cisalhamento, ela é igual a ΔH sobre ΔA. ΔH é força horizontal, ΔA é a área da superfície horizontal. E aqui a letra, né, que representa a tensão de cisalhamento horizontal, essa letra, a letra tal, né? Então, o tal médio, a tensão média, ΔH sobre ΔA, que é igual ao V vezes o Q sobre o I, que multiplica o ΔX, né? Aqui foi multiplicado os dois membros ΔX dividido por ΔX, né? Porque o ΔH são esses valores aqui, V vezes Q vezes ΔX sobre I, e a área é, então, o T sobre o ΔX. Né? Então, o que é o T? O T é a largura, né, da nossa seção transversal. Então, seria essa largura aqui de D, linha 1, aqui duas linhas, 1, né, até D, duas linhas 2. Ou D, linha 1, D, linha 2. Seria essa largura. Então, T de largura transversal. A largura transversal vezes o ΔX vezes o comprimento, né? Então, eu teria aqui essa expressão representando esse ΔA. Então, aqui, cancelando ΔX com ΔX, o que sobra para a nossa tensão média? Sobrou que a nossa tensão média é igual a V, que multiplica Q, dividido pela inércia vezes a largura transversal. Tá? Então, essa é a tensão média desse cisalhamento. Por que é a tensão média? Porque numa seção transversal de um ponto da seção atravessando a seção, né, até a outra extremidade, eu tenho algumas variações de tensão. A tensão ela não é exatamente exata, né? Não é totalmente exata, exatamente exata não é totalmente exata, tem um pouco de variação em função do formato da nossa seção, né? Então, é por isso que é chamado de tensão média, mas essa variação aqui, ela é uma variação pequena, por isso que é considerada como uma tensão média, né? O valor válido para toda a largura da seção transversal, certo? Então, aqui, essa fórmula 6.6, ela vai ser bastante utilizada também. Tá? E na sequência, vocês têm ainda comentando sobre tensão de cisalhamento, agora fazendo uma referência a seções retangulares. Então, aqui o material teórico, né, parte da tensão média, né, do tal XY, que lá em cima está denominado como tal médio, que é o V vezes Q dividido por I vezes T, né? Partindo dessa fórmula aqui 6.7, anotada como 6.7, é feita uma dedução, né? E se chega nessa fórmula 6.10, né? Para esse tipo de seção aqui retangular. Então, quando eu tiver uma seção retangular, onde eu tenho uma altura grande e uma base B pequena, a minha tensão máxima desse cisalhamento horizontal, né, é dado por 2/3 de V, do esforço cortante, dividido por A. O que é esse A? O A é a área da seção transversal, é a base vezes a altura da seção transversal. Tá? Então, pessoal, aqui novamente repetiu essa fórmula, né? Só fazendo mais alguns comentários. Em função desse perfil aqui, foi feito um novo comentário, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Esse exercício 6.2, ele é a aplicação daquela fórmula para a seção retangular, né? Então, vocês têm aqui o valor de esforço cortante, o valor da área, e simplesmente pede
que se faça a verificação aqui, a partir da tensão de cisalhamento admissível de 1,7, né? É dado aqui o esforço V, cortante, aqui em quilolibras, aqui no material é dado já em quilonewtons, né? Igual a 20 quilonewtons. Né? Então, aqui só uma substituição para verificar se essa tensão máxima de cisalhamento ela passa ou não da tensão admissível. Né? Então, aqui o cálculo chegou em 0,91 megapascal, inferior a 1,7, né? Então, justificando assim que a seção da peça, base de 90 milímetros por altura de 365, é uma seção suficiente, né, para atender a tensão admissível de cisalhamento, para esse carregamento. E eu tenho aqui, deixa eu ver, esse aqui eu quero resolver com vocês esse 6.1, pessoal. Esse 6.1 que eu queria fazer com vocês. E a gente trabalha aqui a questão das tensões, né? Então eu quero apresentar esse aqui para vocês, que esse aqui vai servir bastante para vocês darem sequência ali nas atividades depois. Então, vamos analisar aqui. Problema resolvido 6.1. Então, eu tenho aqui no enunciado, a viga AB é feita de 3 pranchas coladas, não são pregadas, né? Essas aqui são coladas entre si, está submetida em seu plano de simetria ao carregamento mostrado, né? Então, eu tenho essa viga AB, né? Com esse carregamento que é mostrado. Tá? Sabendo que a largura de cada junta colada é de 20 milímetros, né? Determine a tensão de cisalhamento média, tá? Então a gente vai precisar utilizar aquela fórmula que eu apresentei para vocês, a 6.10, né? A tensão média de cisalhamento, em cada junta na seção NN da viga. A localização do centroide da seção é dada na figura 1, essa figura aqui, né, pessoal? Figura da seção transversal é, então, a nossa figura 1. E o momento de inércia é I igual a 8,63 vezes 10 na menos 6. Então, aqui foi fornecido diretamente a inércia, para a gente não precisar calcular, e foi fornecido diretamente a localização do centroide, porque essa peça aqui não é uma peça simétrica, né? Não tem a linha neutra simétrica. Então, já foi dado essa altura aqui de 68,3, né? Que é a altura do nosso centroide. E eu quero calcular, segundo o enunciado, nessa seção NN da viga, certo? Qual é a tensão média desse cisalhamento que atua nessa seção NN. Então, reparem que não tem, ela está colocada à direita da extremidade A, né? Mas não tem exatamente uma distância de A. Por quê? Porque desse ponto A até essa primeira carga de 1,5, o meu V, né, que é o meu esforço cortante, ele vai ser uniforme. Né? Então, essa seção NN, né, ela tem o valor de V que eu obtenho logo a partir do ponto A, certo? Então, analisando o carregamento, vocês estão vendo que eu tenho duas cargas concentradas de 1,5 kN, né? A distância das extremidades são iguais, então são cargas simétricas, certo? Então, sendo cargas simétricas, eu tenho que para a minha reação A e para a minha reação B, eu tenho valores iguais, né, a da carga de 1,5. Né? E o esforço cortante? O esforço cortante, como a gente verificou, né, aqui o material está explicando que como foi feito, né, para chegar no valor do esforço cortante, através do somatório das forças em Y igual a 0, né, fazendo essa condição de equilíbrio. Então, eu tenho mais 1,5 menos o V igual a 0, onde o meu esforço cortante é igual a 1,5.
Tá? Então, segundo o nosso trabalho, né, que a gente vem fazendo aqui na disciplina, eu tenho essa reação de apoio de 1,5 kN e eu estou me deslocando do ponto A para B. Então, esquerda para direita. Então, esquerda para direita, o esforço transversal para cima me fornece um cortante positivo, né? Por isso que o V ele está aqui com o valor de 1,5 positivo. Então, o meu V é positivo na seção NN. E agora, para mim determinar a tensão desse cisalhamento médio em cada junta, reparem que é em cada junta, certo? Então, na verdade, o que eu estou procurando? Nessa junta aqui, ó, junta AA, foi colada, né, essa peça que está colocada de pé, essa peça central, foi colada nessa aba superior e foi colada aqui na aba inferior, mais estreita, né, que é a junta B. Então, eu quero saber qual é a tensão de cisalhamento médio nessa junta colada superior A e nessa junta colada inferior B. Então, para mim determinar essa tensão média, qual é a fórmula que eu uso? É aquela fórmula 6.10. Essa aqui, né? Tensão média é o V que multiplica o Q dividido pela inércia vezes o T. Então, a gente precisa determinar esses valores. Então, o V é o esforço cortante na seção, porque eu quero a tensão média, olhem só, eu quero a tensão média de cisalhamento, tá? Em cada junta, mas na seção NN, nessa seção NN, correto? Então, é através dessa fórmula do tal médio, né, cisalhamento médio, e eu preciso determinar os valores. O valor de V eu já determinei, é esse 1,5 kN. Eu preciso determinar agora os outros valores. Então, fazendo primeiro a tensão de cisalhamento na junta A, qual vai ser o valor de Q? Então, o Q, olhem só, aqui o material representou nessa figura, né, a junta A, com esse pontilhado, para ficar mais evidente para a gente, né? Então, deslocou o pontilhado para mostrar por onde que está passando a junta, né? A determinação, por onde vai ser feito. E vocês sabem que o Q ele é feito sempre da superfície que está sendo analisada, né? Então, essa superfície horizontal AA para o exterior da peça. Tá? Então, eu calculo essa figura da junta para o exterior, a área da figura, tá? Então, esse A vai ser a área, essa área pintada, né? Vai ser o 0,100 vezes o 0,020 metros, vezes a distância do centroide dessa figura da junta para o exterior, essa figura pintada, até a linha neutra da viga. Então, que distância é essa? Essa distância vai ser igual, aqui já está fornecido, claro, né? 0,0417 ou 41,7 milímetros, né? Mas como é que se chega nesse valor aqui? Basta vocês virem aqui na figura inicial, somar a altura total, então vocês têm aqui 20, 80 e 20 igual a 120 milímetros, menos a altura do centroide da peça, que é 68,3. Com isso, vocês têm 51,7, correto? 120 menos 68,3, 51,7. Aí, isso, né, da face da superfície externa superior até o centroide, 51,7. Só que a minha distância não é até a superfície, é até o centroide dessa figura superior. Então, da superfície até essa figura, qual é a distância? É a metade do 20, né, do 0,020. Então, eu vou tirar desse 51,7, vou tirar 10, então 51,7 ficou 41,7 em metros, né? 0,0417, que foi o valor
aplicado aqui na fórmula do Q, e calculando, eu tenho esse resultado aqui, lembrando da unidade que é metro ao cubo, né? Então, tenho o V para aplicar de 1.500, que é 1,5 kN. Tenho o valor do Q, que é esse 83,4, 10 na menos 6. A inércia é fornecida lá no enunciado, é esse 8,63, 10 na menos 6. E o T, qual é o T? O que seria o T? Relembrando, seria a largura, né, da seção transversal onde está sendo feito o estudo. Então, o estudo está sendo feito aqui nessa junta, né, nessa união. Então, a largura aqui é igual à largura dessa peça que está colocada de pé. E a largura dessa peça que está colocada de pé é de 20 milímetros. Então, o nosso T transversal é 20 milímetros, né, em metro 0,020. Então, resolvendo toda essa expressão, a minha tensão média na junta superior AA é de 725 kPa. Tá? Agora, isso para a junta superior. A junta inferior, que é a junta BB, também colada, ela vai me fornecer um valor diferente. Por quê? Porque essa aba inferior, ela tem uma área diferente, né? Então, essa área diferente vai me fornecer um diferente valor para quê? No momento estático, né? Que é o nosso momento estático. Então, eu vou multiplicar o valor sempre da superfície para o exterior da peça, né? Então, aqui dessa superfície BB, né, para o exterior, para baixo, né? Então, a área vai ser o 0,060, que é essa largura, vezes essa altura aqui, o 0,020, que multiplica a distância do centroide dessa figura inferior até a linha neutra. Aqui está fácil, né? Porque basta eu diminuir essa altura do Y do centroide da linha neutra, né? 68,3, menos a meia altura dessa figura inferior, menos o 10, que me forneceu, então, o valor de 0,0583. Esse valor aqui, né? Então, o meu momento estático Q foi de 70,0 vezes 10 na menos 6, um valor menor, né? Então, área menor e fornece um valor menor. Então, substituir aqui o 1.500, o 70, que é o Q, a minha inércia é a mesma, né? E o meu T também é o mesmo 0,020, né? Então, mesma largura que eu tenho em AA, eu tenho em BB. E agora, então, a tensão média foi de 800, calculando, 800 não, 608, né? Quilopascal, certo? Então, problema aqui bastante interessante. Lembrando, né, pessoal, que aqui foi estudado, né, mais uma vez, estou me repetindo, foi estudado as tensões nessa junta A e BB, mas nessa seção NN. Né? Eu poderia, aqui por algum motivo, né, aqui, é claro, um motivo puramente didático, mas eu posso, por algum motivo prático, por exemplo, a questão de solda, né, de ligação entre duas partes para formar uma peça inteira, eu posso precisar determinar qual a tensão atuante. Né? Então, se eu determinasse, por exemplo, a tensão entre essas duas forças, nas juntas, eu já teria valores diferentes de tensão média na junta A, me daria com certeza um valor diferente aqui e um valor diferente aqui. Por quê? Porque o meu valor do V vai ser diferente. É a única variável que muda, né? O Q continua, porque a seção ela é constante ao longo da viga, né? O Q continua o mesmo, a inércia a mesma, o T continua o mesmo, né? Então, agora, a gente tem aqui mais um problema resolvido, mas eu vou deixar por hora
por hoje eu vou ficar só com esse 6.1 com vocês. Então, agora eu quero apresentar para vocês aqui aqui, isso. Na página 408, né, que eu havia comentado com vocês, eu vou pedir que vocês assinalem. Não necessariamente precisa ser resolvido todos para a aula que vem, mas eu quero que vocês assinalem dessa listagem todos os que vão ser feitos aqui do capítulo 6, para já ficar anotado. Tá? Então, pessoal, anotem aí o 6.1. Pessoal, estão quietos? Vocês estão quietos? Deixa eu só